E aí, visionários, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula aqui do módulo Foco em Finanças. E se você está aqui é porque você já assistiu a primeira e a segunda aula. Eu te recomendo, se não assistiu, voltar lá e assistir. E mais ainda, se você ainda não fez as tarefas, não cumpriu, olha, essas aulas aqui têm o potencial de mudar totalmente a sua mente. E a gente só consegue mudar a mente quando a gente aprende de várias formas. É por isso que tem as tarefas para que você escreva, acompanhe escrevendo, né, o que você conseguiu absorver da aula e também cumpra as tarefas para que você se desenvolva durante o dia a dia, não se esqueça daquilo que foi falado. Então, para falar aqui, ó, eu tô fazendo certinho, tenho todo o acompanhamento aqui, assim, o que eu tô falando para vocês eu tô fazendo, então faça isso, beleza? Se você ainda não entrou no grupo lá do Telegram, vai estar o link aqui para você entrar e acompanhar as aulas em primeira mão, beleza? Então, hoje o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre as crenças limitantes. Todo mundo, como a gente tá falando, a gente está vivendo, né, esse módulo sobre a mente. Então a gente tem que aprender muito sobre a mente, porque a mente é como um computador. Ela tem vários códigos, várias coisas, programações que interferem no nosso dia a dia, nas nossas reações. Então, tem coisas que a gente vive e acaba nos ensinando, né, ou traumatizando, e a gente tem aquele receio e reage de outra forma quando acontece de novo. Então, essas crenças limitantes que eu vou passar para você, né, na verdade existem três tipos de crenças limitantes. Então você tem que aprender a fazer e identificar. Para quê? Para que a gente consiga ressignificar elas e mudar. Então, vamos para o conteúdo. Primeira coisa, os três tipos de crenças limitantes. Primeira, a crença hereditária. Segunda crença é as crenças sociais. E a terceira crença é as crenças pessoais. Então vamos por parte. Quais são as crenças hereditárias? São aquelas que vêm de família, que o seu pai, a sua mãe te ensinou. Então, são crenças tipo do gênero, você não fala com estranhos na rua. Foi uma indicação, uma coisa certa para a gente não correr o risco, né, de ser sequestrado, de ter o cuidado ali, né? E porque a criança é pura, então ela vai fazer amizade com facilidade. Só que se você não direcionar isso, né, falando que ele pode conviver, que ele tem que aprender a fazer amizades, né, a pessoa pode crescer, assim como eu, tipo, crescer introspectivo. Então ela tem que desenvolver, ter uma capacidade de desenvolver mais ainda conforme o tempo. E outro tipo de crença que pode estar enraizada, né? Que nem muitas pessoas religiosas acreditam, né? Que o rico não vai ser salvo. Ou que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Na Bíblia fala isso, mas só que fala o quê? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente tem que primeiro o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E que quando a pessoa ama, né, mais a riqueza, a avareza, ela deixa de possuir a salvação por causa disso, por causa do amor, né? Por ela se entregar aquele desejo, entendeu? Então, quando você tem essas crenças, você acaba crescendo e não identifica, você acaba lidando, tendo um relacionamento com o dinheiro diferente. Então ele acaba sendo seu o que? Seu senhor. Você tem medo de possuir. Eu já ouvi uma história de um rapaz que crendo nisso, né, que os ricos não iriam para o céu, e que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando ele recebia um valor a mais, assim, ele já gastava ou comprava alguma coisa, sempre estava ali gastando para não correr o risco, né, de não perder a salvação. Então é uma crença que te atrasa, em vez de você conseguir direcionar essa crença da maneira certa. Então, a próxima crença que é o que? A crença sociais. Que é o que? É o que a TV mostra, é o que as redes sociais apresentam, a mídia impõe, né? A sociedade impõe. Como assim? Que tipo? Como
você me dar um exemplo então, Michael? Então, por exemplo, ó, a mídia, né, mostra que o mundo é perigoso, que é, é difícil de se viver. Se você for basear pelas notícias, né, que o mundo é extremamente perigoso, realmente é perigoso, mas você vai ficar com medo, você vai ter a crença de que o quê? Eu vou me limitar a fazer várias coisas, entendeu? Muitos até não chegam nem a sair de casa por esse medo. Então, isso é uma das coisas que você tem que quebrar, você tem que ressignificar. Por exemplo, pelo fato do mundo ser perigoso, então eu não vou ter filhos, né? Para que eu vou pôr um filho no mundo para sofrer e tem isso nas escolas e não sei o quê. Mas se você tem a mentalidade de ser a imagem e semelhança de Deus, o seu filho vai ser é, o que você ensinar, o que você passar para ele. Assim como Deus tem passado o melhor para a gente tem que passar o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Então, você sendo luz, você vai passar luz para o seu filho, ensinamento, e ele vai ser um ponto de luz lá na escola dele, ele vai ser alguém que vai poder mudar a história, mudar uma situação. Por último, a crença pessoal. Qual é o tipo de crença limitante pessoal que você tem que evitar, você tem que analisar na sua vida? Assim como eu disse no começo, tem traumas que a gente vive que a gente acaba reagindo de maneira diferente. Mas um exemplo simples, né, que muita gente generaliza, que é as mulheres, no caso, né, fala, o homem não presta. Por quê? Porque talvez sofreu alguma coisa na sua infância com seu pai, né? Ou talvez, muitas das vezes, na verdade, com algum namorado que traiu ela, que fez ela sofrer e ela saiu sem se resolver naquele relacionamento, entrou em outro e aconteceu a mesma coisa, então ela cria isso dentro dela, que é uma certeza, né, uma convicção profunda de que homem não presta. E aí ela leva isso para a vida toda, ela até confessa para as outras pessoas essa crença. E isso faz com que ela não seja feliz com ninguém. Então, esse tipo de crença que você tem que analisar sempre na sua vida. Qual é a mentalidade, qual que é a crença absoluta sobre isso, sobre o dinheiro? Qual que é a crença que eu tenho sobre o dinheiro hoje? Né? E esses questionamentos, essas perguntas nos provocam a pensar, a refletir, a como a gente pensa, como a gente reage, e esse é o intuito desse módulo, para que você entenda isso, identifique quais os problemas, qual é as barreiras, assim como já a gente falou dos impedimentos, mas quais as crenças profundas que estão aí enraizadas, que veio talvez da sua família, que veio da mídia que ela impõe, né? Ou talvez do que você viveu. Então, a tarefa de hoje é isso. Você vai listar, né, todas as crenças limitantes que você identificar em você, né, e você vai determinar uma ação específica também para o que você vai fazer, o que você vai exercitar para que essa crença, você ressignifique ela, você mude ela de uma forma que você aprenda com essas crenças. Beleza? Então, fico aqui. Até a próxima aula. Deus abençoe.